Pedido, já está conosco, direto de Goiânia, Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro. Ao lado dele está o repórter Emerson Pansieri. Fala, Xará. Pois é, Xará, estamos aqui já na concentração do Cruzeiro. Guilherme Pio também está por aqui. E a gente, para fazer essa entrevista com o Pedro Martins, agradecendo já ao Pedro por disponibilizar um pouco do seu tempo, que a gente sabe que é daquele jeito. Também agradecer a assessoria do Cruzeiro, o Bruno Faleiro, todo mundo, o Aleixo, Vitor Martins, todo mundo que trabalha com a gente também nessa força, e o Girafa dando esse apoio à Itatiaia. Pedro, obrigado. Para começar, Cruzeiro na Série A. A última entrevista nossa foi em Londrina, também no Rádio Esportes. A gente falava desse sonho, né, desse negócio que estava quase acontecendo, agora não, agora é Cruzeirão na Série A. E aí não tem como, né? Como é que está o planejamento, como é que está essa ideia em relação à contratação de jogadores? Até aí o campeonato acabar, fica essa expectativa do lado do torcedor e a nossa também, acho que é de vocês também, de começar a arrumar esse elenco. O que dá para trazer para a gente aqui, Pedro? Novamente um abraço. Boa tarde a todos, é um prazer estar conversando de novo com todos vocês e falar um pouco sobre essa nova etapa do Cruzeiro, né? Como você bem disse, naquele momento a gente ainda estava naquele processo de definição, se o clube iria subir dali quantas rodadas, 3 ou 4, se ia confirmar o título ou não, né? E agora a gente está num novo processo de organização, o clube está justamente querendo aproveitar essas rodadas finais para não só avaliar os jogadores que a gente ainda não viu com tanta profundidade, mas também dar oportunidade para alguns jovens aí que a gente tem visto que estão se destacando no Sub-20. Tipo Xavier, né, por exemplo? Exato, o Xavier é um nome, assim como vocês já viram relacionados aí alguns outros, né, o Ageu, que volta e meia aparece em algumas relações, o Kaique, que já está jogando, o próprio Juan, zagueiro, que teve relacionado aí o último jogo, né? E alguns outros podem aparecer porque a gente está muito contente aí com o trabalho que está sendo feito no Sub-20, né? E de maneira concomitante a gente também está fazendo um planejamento junto com a nossa equipe de mercado, com toda a nossa comissão técnica, sobre o que a gente pode já pensar para o ano que vem em termos de contratações, de nomes. A gente já está começando a aprofundar e debatendo aí as possibilidades que possam existir para a Série A. Pedro, você já falou a respeito dessa procura por jogadores, dessa análise de mercado. Como é que a subida do Cruzeiro para a Série A vai interferir diretamente no orçamento que o clube vai ter no ano que vem? A gente sabe que o orçamento para 2022 ainda foi bem enxuto, o Cruzeiro precisou enxugar muito a folha, mas o que de previsão orçamentária o Cruzeiro já tem para o ano que vem? Já dá para dizer algo? Olha, a gente está conversando bastante com o Gabriel Lima e com toda a equipe financeira, né? A gente sabe que já tem uma parcela do orçamento que foi comprometida, né? Em termos de antecipação com relação ao que aconteceu no passado, né? Então isso a gente está colocando na conta e ao mesmo tempo tem novos contratos, novas possibilidades que a gestão atual está buscando, né? Então acho que até seria injusto aqui falar de valor, mas a gente sabe que tem um incremento com relação ao que a gente poderá gastar para o ano que vem, né? Não é nenhuma loucura, não vai ser nada o que a gente está vendo aí que os outros clubes da Série A estão gastando, né? Assim, se você pegar os top 5 de receita, o Cruzeiro ainda tem uma distância com relação a esses clubes, né? Mas a gente acredita muito na nossa capacidade de trabalho, né? A gente está vendo que o clube se organizou muito durante esse ano, a gente fortaleceu diversas áreas que sustentam o departamento de futebol e a gente vai acreditar muito nessa força de trabalho para tentar superar aí essa diferença financeira que vai acontecer para o ano que vem. Meio-dia e 40, a gente vai passar para o estúdio também. Tem o nosso Romano, tem o Simões, tem o Léo Figueiredo, mas eu só queria embalar uma aqui que tem a ver dessa questão que a gente até mencionou. Pedro, dá para a gente projetar um início de campeonato mineiro parecido com 2022? Eu te explico. Por exemplo, com a garotada, com o Pessolano dando essa chance que você falou, até dos meninos, né, que a gente está vendo aqui na reta final de Brasileiro, também ganhando chance, ganhando experiência, para ali já fazer uma experimentação. Por exemplo, nesse ano teve o Daniel Júnior, teve o Giovanni Jesus, teve o Vitor Roque, essa moçada toda ganhou chance lá no Mineiro. O torcedor pode se acostumar que vai ver essa meninada também no Mineiro para 2023? Olha, uma coisa que eu vejo que é uma evolução perante o que aconteceu esse ano foi que o nosso método de trabalho já está instituído.
Então hoje não tem jogador do Sub-20 que o Pesolano não conheça, né? Então o Pesolano, por exemplo, teve lá no último jogo contra o Fluminense. Ele está acompanhando de perto o processo de evolução da equipe Sub-20, também pensando na Copa São Paulo de Juniores, né? Então é óbvio que pode acontecer essa transição de alguns garotos estarem ali no Campeonato Mineiro, mas não tem nenhum jogador que não vai ter sido testado ou pelo menos treinado em conjunto, né? Já está na equipe principal durante esse processo. Então eu vejo que quando acontecer essa transição, o menino jogar, ele já vai ter sido testado, analisado, avaliado, né? Mas é um objetivo do clube facilitar essa transição e com certeza o Campeonato Mineiro pode sim ser um laboratório nesse início de temporada. Romano, à disposição, Léo, Simões, estamos aqui com Pedro Martins, o diretor de futebol do Cruzeiro, nos atendendo aqui com exclusividade em Goiânia. Pois é, agradecendo já ao Pedro, obrigado pelo carinho com a Itatiaia. Vamos aos nossos comentaristas. Alexandre Simões. Ô Pedro, boa tarde, obrigado pela disponibilidade de participar com a gente. Claro, não é sua área, você colocou aí que está conversando com o Gabriel, o pessoal do financeiro, sobre essa questão do orçamento do ano que vem, mas é uma situação que é muito importante porque é uma diferença muito grande a cota de TV da Série B em relação à cota de TV da Série A. E diante de tudo que o Cruzeiro viveu nos últimos anos, a gente sempre tinha notícia de cota de TV antecipada, cota de TV antecipada. A cota de TV de Série A do Cruzeiro de 2023, ela está totalmente comprometida ou existe um percentual, não quero saber de valor, mas existe um percentual de comprometimento? Quanto você ou o clube, né, poderão utilizar nesse projeto de 2023, nesse retorno à Série A, Pedro? Olha, Alexandre, eu não consigo te dar com precisão o quanto de receita do clube já foi comprometida para o ano que vem, até porque isso entra no detalhe aí do departamento financeiro, da área do Gabriel, né? Eu sei que não teremos 100% da receita disponível para o ano que vem. A gente vai trabalhar com um cenário reduzido, levando em consideração o que seria 100% do dinheiro proveniente da TV, né? Mas dentro do clube a gente procura analisar toda a capacidade orçamentária, né? E aí vai incluir o número de sócios, vai incluir a estrutura de receita de jogo, vai incluir os novos contratos de patrocínio. Tudo isso entra também como possibilidade de novas receitas para o futebol, para ser gasto no futebol, mas também como possibilidade para o clube já ir quitando as dívidas, né? A gente sabe que o Cruzeiro tem uma dívida bilionária e que não vai ser do dia para a noite que a gente vai resolver isso, né? Então, o diferencial competitivo do Cruzeiro daqui para frente vai ser a sua capacidade de organização e a capacidade de fazer muito com pouco. Léo Figueiredo. Ô Pedro, boa tarde. Eu vou puxar para o campo, né? Já que é mais a sua área e também a minha. Eu imagino que você, e também não vou te colocar nessa situação elegante, né, da sua parte, citar jogadores que não devem permanecer no Cruzeiro, mas vocês passaram por um desafio grande que foi montar um time na Série B, pegando um clube que estava completamente desestruturado, com dificuldades financeiras, com dificuldades dentro do campo. Para o ano que vem, sem citar nomes, Pedro, mas o que a gente pode imaginar de mudança do Cruzeiro Série B, Série A? Nessa mudança de elenco, se a gente fosse colocar uma porcentagem, 20%, 30%, quanto deste Cruzeiro será mexido para jogar a Série A no ano que vem? Olha, Léo, como você bem falou, vai ser necessário, sim, uma mudança para que a gente consiga ser competitivo na Série A, né? O nosso departamento de mercado já vem buscando opções, a gente já está debatendo muitos nomes com o Pesolano, né? Acho que seria até injusto eu falar aqui de um percentual, mas o clube vem trabalhando muito já para sustentar um pilar de jogadores aí que entenderam o nosso modelo de jogo e entenderam qual que são os princípios do projeto de futebol do Cruzeiro. Então a gente aí não olha só para a característica dentro do campo, mas também para o perfil da pessoa, né? E vocês já têm visto que o clube vem procurando renovar alguns contratos, fazendo alguns investimentos, inclusive na permanência de jogadores, né? Esse já é um sinal e um indicativo
do perfil de jogador que vai ficar no clube, né? E ao mesmo tempo a gente vai procurar um equilíbrio para que a gente consiga aumentar o nosso nível técnico e que a gente consiga brigar com todos os competidores da Série A, né? A gente quer um Cruzeiro forte, respeitando muito a nossa limitação financeira e a nossa capacidade de pagar salários. Meio-dia Pedro, 46. Vocês nos surpreenderam com relação ao estudo e o conhecimento da Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente o Pesolano, primeiro ano dele no Brasil, e ele com um conhecimento muito grande da competição com a qual ele iria trabalhar, e que o Cruzeiro se sagrou aí brilhantemente, não só subindo, mas conquistando o título. Como é feito esse trabalho de observação, e está sendo feito esse trabalho de observação da Série A, que é completamente diferente da Série B, que é um nível mais acima, e principalmente o nível de envolvimento do Pesolano nesse entendimento para que o Cruzeiro possa ter uma equipe competitiva no ano que vem? Olha, a gente sabe que para montar um elenco, você precisa entender muito bem a competição, respeitar a competição, e você ter uma ideia muito clara do que você quer fazer nela, né? E isso foi o que o Cruzeiro fez na Série B, e a gente vai usar um modelo muito parecido na Série A, né? Para a gente chegar nesse elenco atual, eu posso dizer que foi uma construção coletiva, né? Nunca é somente o nome do Pedro, o nome do Paulo André, o nome do Pesolano, o nome da equipe de mercado, mas sim uma construção coletiva em que a gente consiga diminuir a margem de erro, né? Porque no fim do dia a gente está avaliando seres humanos. E aí você precisa entender se a característica daquele jogador vai se adequar ao nosso nível de exigência, mas também se o perfil da pessoa vai respeitar quais são os nossos parâmetros e diretrizes para o que a gente quer para o futebol do Cruzeiro. Não adianta nada a gente só analisar o perfil dentro do campo do cara, sendo que fora do campo ele vai nos trazer mais problemas do que soluções. Então a gente vem buscando isso. Sempre quando você tem que contratar um número grande de jogadores, a margem de erro aumenta, e por isso que a gente coloca o maior número de pessoas competentes na mesa para ajudar a tomar essa decisão. Esse é o Pedro Martins, meio-dia e 48. Pedro, sobre jogadores do time principal, me chama a atenção, por exemplo, o Cruzeiro renovou com o Rafael Cabral, o Cruzeiro renovou com a garotada, né? Os crias, igual a gente chama, né? Vocês chamam também o Giovanni Jesus, Daniel Júnior, renovou recentemente com o Machadão, são outros jogadores também que estão em renovação. Agora eu queria saber sobre alguns atletas como Zé Ivaldo, que é um jogador que está num processo de empréstimo, o próprio Jajá, que está emprestado, alternou, vivia uma ótima fase quando se machucou, né? Um jogador que tem essa imposição ofensiva legal, o Willian Oliveira, que volta e meia, é titular, é reserva, Bidu, que é um jogador que é do Guarani, e a gente todo dia ouve, Bidu tá indo embora. O que dá para falar dessa moçada? Vocês já estão num processo de conversa, vão chamar esses empresários agora que o campeonato tá nessa reta final. Como é que tá o mapeamento desses atletas titulares do Cruzeiro? O próprio Luvanor, vai voltar para Moldávia, o Luvalov, não sei o quê. Como é que tá essa situação? A gente dividiu por etapas, né? Teve essa primeira etapa que era necessário adquirir um jogador ou outro, que foi o que aconteceu com o Oliveira e com o Neto Moura, né? Alguns outros a gente acabou renovando o contrato, né? Como você bem mencionou. E existe essa última equipe de atletas que a gente procura dividir primeiro uma avaliação do que ele fez na Série B. E aí a gente não pode abrir mão de falar do quanto o clube precisa ser grato por esses atletas. Né? Todos esses jogadores que você mencionou tiveram um papel fundamental. Estarão na história, né? E estarão na história desse processo de recuperação do Cruzeiro. Né? Mas cada caso é um caso, principalmente porque você precisa falar com outros clubes, você precisa falar com empresários. Muitas vezes você precisa fazer um investimento muito alto que não é compatível com a capacidade de investimento do clube hoje. Então, não vou entrar em cada caso aqui, porque senão a gente vai ficar falando aqui até 3 da tarde. Mas todos os casos estão sendo analisados com um devido carinho e a gente vai tomar a decisão que é melhor para o Cruzeiro, levando muito a nossa capacidade orçamentária para o ano que vem. E o torcedor sempre fala, Pedro, você citou uma palavra aí sobre gratidão, né? Em muitos anos que se passaram, o Cruzeiro, em muitas das vezes, renovou o contrato de algum atleta pela gratidão. O atleta foi bem num determinado ano, mas talvez a capacidade técnica para uma Série A não seria a ideal. Então, assim, tem a gratidão, que é uma coisa,
e a avaliação técnica é outra. Agora com vocês vai ser assim, a gratidão fica no papel, obrigado, claro, com todo respeito, óbvio, mas não vai ser só a gratidão que vai fazer o jogador ficar no Cruzeiro. A gente precisa conversar e falar sobre o que foi essa temporada, né? E a gente tem feito isso com os atletas que estão no grupo hoje, né? O clube precisa agradecer, reconhecer, mesmo aqueles que não jogaram quanto gostaria, né? Todos tiveram o seu papel, mesmo às vezes sem jogar, o cara aumenta o nível do treino, ele qualifica o nosso dia a dia, ele qualifica a nossa rotina. E isso faz com que o resultado final seja positivo, né? Às vezes a gente só olha o cara que está ali jogando, fazendo gol e participando, mas o cara que está no banco, que está treinando no dia a dia, ele melhora demais o outro, né? Por isso que a gente fala quando a gente quer constituir um grupo, porque o grupo sim faz com que você consiga ser campeão. O grupo sim faz com que você consiga o acesso, né? E isso precisa ser reconhecido. Agora, quando a gente fala numa temporada, um planejamento para a próxima temporada, aí a gente precisa falar das características da próxima competição que a gente vai disputar. E respeitar isso. Porque foi assim que a gente fez na Série B e é assim que a gente vai fazer na Série A. Tá certo, Pedro, obrigado pela gentileza em atender a Itatiaia, o carinho com a Itatiaia, agradecendo já aos nossos companheiros, ao Pansieri e ao Pio, obrigado demais pela participação, pelos esclarecimentos aqui, muito legal, as portas da Itatiaia estão abertas sempre para o Cruzeiro, para esclarecimentos, para deixar a China Azul muito bem informada sobre os rumos que estão sendo tomados no Cruzeiro. Parabéns pela temporada de 2022, que foi uma temporada fantástica, valeu demais, obrigado. Eu que agradeço a todos, agradeço o apoio de vocês, sei que vocês estão aí em todas as viagens com a gente e não é fácil, né? Muitas vezes... Tem que pagar o café. Tô devendo um café pro Pansieri aqui, mas eu quero agradecer o apoio de vocês e o quanto vocês acompanharam o clube nessa jornada. Saibam que a gente está trabalhando muito, que a gente vai levar muito a sério esse planejamento para a próxima temporada, mas que o Cruzeiro é um clube em reconstrução. Que não adianta a gente chegar aqui, criar expectativa desmedida, que a gente chegar aqui e contar uma história, porque isso a gente já viu onde dá. O nosso objetivo aqui para frente é levar esse clube muito a sério e fazer com que o Cruzeiro, durante os próximos anos, recupere esse lugar de protagonista, não só no futebol nacional, mas também no futebol internacional. Valeu demais, obrigado pela gentileza e pelo carinho conosco, tá? Olha